Olá, alunos do 7º ano, tudo bem? Sejam bem-vindos a esta aula. É um prazer poder chegar na casa de vocês, e contribuir para o aprendizado. Vamos lá fazer a correção das nossas 5 perguntas da plataforma Positivo On? Primeira questão falava sobre espécies endêmicas e aí a gente vai marcar as verdadeiras, tá? São espécies específicas de uma região? Sim. Espécies cosmopolitas são espécies largamente distribuídas em vários locais ou biomas? Também, correto. Muitas vezes as espécies endêmicas dependem do bioma? Sim, gente, o bioma, a vegetação e o local influenciam na espécie que vive naquele local. É possível levar espécies de um local para o outro sem que sofra impacto ambiental? Não, isso é um problema grave, tá? Sobre deriva continental, tinha as imagens aqui em cima, vocês podem voltar lá na pergunta de vocês, sobre a deriva continental. É uma teoria que explica o movimento das massas continentais, dos continentes? Verdadeiro. A deriva continental afirma que se não existisse separação dos continentes há cerca de milhares de anos atrás, poderia representar a imagem número 3, na verdade, a imagem número 3 era dos continentes separados, tá? Então essa tá errada. Com o deslocamento e a deriva das placas continentais, surgiu outros continentes como a Laurásia e a Gondwana, sim, né, gente? Como mostra nas imagens 2 e 3, tá correto? Em tese, a teoria afirma que deveria ter existido um supercontinente, como é que chama esse supercontinente? Pangeia, e representava a imagem número 1, tudo bem? São fatores que explicam a deriva continental, tá? A diferença dos animais distribuídos ao redor do mundo não é questão de animais distribuídos, tem que ter uma ordem aí, tá? Similaridade no encaixe dos continentes, verdadeiro. Presença de fósseis semelhantes em vários continentes, gente. Nossa, vários continentes, né, separados, muito distantes aí, podem ter fósseis parecidos, por quê, né? Similaridade das rochas, mesma pergunta, né? Continentes separados, rochas muito parecidas, apesar de haver uma grande distância, isso pode? São fatores que explicam aí a questão de ter havido realmente a deriva continental. Sobre placas tectônicas, vamos lá? São grandes blocos semirrígidos que compõem a crosta terrestre, verdadeiro. Correntes de convecção do magma, né, gente, embaixo da crosta terrestre, que é muito quente. Esse movimento favorece o deslocamento das placas tectônicas, verdadeiro. Ao se observar a superfície do nosso planeta, de fato mostra que ela é lisa e plana? Não, né, gente, cheio de ondulações, depressões, correto? Né, montanhas, planícies, planaltos, correto? Terremoto, sobre terremoto. São tremores passageiros que ocorrem na superfície terrestre? Sim, né, gente? São raros no Brasil? Sim, lembra lá, a gente vai voltar nesse assunto. A gente está numa placa tectônica, né, muito distante do início dela, então a gente não tem problema aí com relação à questão de terremoto, apesar de alguns locais você ver a presença aí, mas são bem poucos em relação a outros locais. Ponto da superfície da Terra onde é menos sentido a chegada da onda sísmica? Não, né, gente? É o local no interior da Terra onde se inicia a ruptura do material rochoso? Sim, né? Ou batida desse material rochoso um com o outro, provocando aí impactos na superfície da crosta terrestre? Sim, essa resposta está correta. Tudo bem? Aqui a gente tem uma imagem falando dos principais pontos que ocorrem aí a questão dos terremotos, tá? Então aqui a gente tem essa região, correto? Olha só a presença desses pontinhos pretos, a presença de locais onde ocorre muito terremoto. Gostaria de mostrar aqui para vocês que muitas vezes, se está no meio da placa, não tem tanto problema, tá? O problema é quando está localizado no início, tá? De uma placa tectônica e começo da outra, tá? Por isso que há esse choque. A nossa placa tectônica é muito grande, olha onde o Brasil está, ó, longe do início dessas placas, por isso que a gente não tem, correto?
Aí, uma chamadinha que tem aí na apostila de vocês, que falam então que os locais onde tem mais vulcão e terremoto é no Oceano Pacífico, próximo ao Oceano Pacífico, e por isso que lá é conhecido como Círculo de Fogo do Pacífico, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o vulcão. Olha que imagem linda de um vulcão, né? Então, o que é um vulcão, professora? O vulcão é uma abertura na crosta terrestre devido aí ao choque das placas tectônicas, tá? E aí o manto, ele sai, o manto na verdade é o magma, ele sai da parte do manto e vai para a parte externa aqui da crosta terrestre. Em forma do quê, professora? Em forma de lava, né? Então, quando a lava sai, então dentro do vulcão a gente chama de magma, fora a gente chama de lava, tudo bem? No interior da Terra a gente tem o magma, uma temperatura de 1000 graus Celsius ou mais, tá, gente? Muito quente. Se for no interior da Terra, mas no mar, aí a gente vai ter a questão do tsunami. Então, assim, quando a gente fala assim, batidas da crosta terrestre embaixo do mar, a gente vai ter os tsunamis. E esses gases que são liberados do vulcão, eles são tóxicos, tá? Fazem muito mal à saúde, por isso que ninguém vive muito próximo ali daqueles locais. E quando o vulcão ele entra em atividade, as pessoas têm que sair dali. A lava, gente, ela pode se transformar em rochas, e aí essas rochas elas são férteis, tá? Quando se decompõem. Então é muito bom para plantação. Tem muita gente que vive ao redor de um vulcão porque ocupa aí a fertilidade do solo daquele local, tudo bem? Mas o perigo, se entrar em erupção, eles têm que sair. Aqui a gente tem já um pouquinho falando sobre a questão do terremoto. Então, a imagem que a gente tem aí são ondas sísmicas, né? Num determinado que tem uma origem, mas se espalha em um determinado local. O local onde se origina o choque das placas tectônicas é chamado de foco. E o local onde é sentido com maior intensidade esse terremoto é chamado de epicentro, tá? Terremoto, então são tremores no solo devido aos choques da placa tectônica. Aqui você tem uma imagem na apostila de vocês, pode ser foco ou hipocentro, tá, gente? O local onde ocorre o terremoto, epicentro onde é sentido, aqui é onde há a falha do choque das placas. Próximo. Dependendo da magnitude desse terremoto, pode causar danos. Tanto, gente, econômicos, tanto ambientais, correto? Então, a gente tem um problema aí natural e econômico, tá? Quando a gente fala na questão aí dos terremotos e sociais também, né? Aumento da incidência de doenças infecciosas, comprometimento das teias e cadeias alimentares, né? Porque muitos animais eles acabam tendo que sair daquela região e ir para outra ou acabam morrendo por conta desses efeitos naturais, né? Desses impactos naturais no ambiente. O aparelho utilizado para medir a energia liberada por esse terremoto é chamado de sismógrafo, correto, gente? Então, ele mede a intensidade aí da energia liberada em um terremoto. Tem as escalas, então a gente tem uma escala menor que 3,5 quase não é sentido esse terremoto, entre 3,5 e 5,4 é sentido, mas bem levezinho, às vezes acaba também não sentindo, mas daqui pra frente dá uma olhadinha, ó. De 5,5 a 6, ocasionalmente pode ocorrer pequenos danos em construções, 6,1 a 6,9 pode causar danos graves, e aí acima de 8 ou maior que 8 você tem aí um impacto muito grande no local do terremoto. Certo? Tsunami, né? Olha só que imagem legal. Vamos lá, dar uma olhadinha nessa imagem. Se eu perguntar a respeito dela, eu consigo tirar várias informações, tá? Placa tectônica, hipocentro, epicentro, tsunami, tá? Agora a gente vai falar sobre a questão, gente, de atividades humanas e os impactos ambientais, porque o homem no ambiente, na natureza, ele interfere bastante aí de como as plantas e os animais estão aí no ambiente, correto? Então vamos ver quais os impactos ambientais que a gente pode causar. Todas as vezes que a gente destrói o ambiente, a gente fala que está ocorrendo uma ação antrópica. O homem foi lá e desmatou, uma ação antrópica, correto?
A gente pode causar redução de habitats, né? Olha, construir uma rodovia em determinado local. Separei, tá, gente? O local de transição dos meus animais. Eles estão correndo risco ali de vida, né? Correto por quê? Porque ele pode morrer, ele pode sofrer algum acidente, reduzir o seu habitat. Aqui a gente tem espécies exóticas trazidas para os nossos locais, né, para os nossos países. Por exemplo, a gente tem uma espécie exótica que é o eucalipto, mas ele é próprio da Austrália, mas porém ele está na nossa região, mas é útil, né, a gente utiliza a madeira. Só que a gente tem espécies exóticas que elas podem ser invasoras, como o caramujo africano, a gente já falou bastante, né, não tem um predador natural, então ele se reproduz muito facilmente no ambiente, principalmente em épocas de chuva. Por quê? Porque ele não tem um predador natural. Então, trazer espécies de outros locais para a nossa região, sem a gente conhecer esse animal, ele pode se tornar um invasor, tá? Por que invasor, professora? Porque ele se alimenta muito facilmente, se reproduz muito facilmente num ambiente onde ele não tem predador. Próximo, exploração excessiva de recursos naturais e tráfico de animais. Correto? Essa imagenzinha aqui e essa aqui. Então, tráfico de animais silvestres não pode, né, gente? Apesar de muitas das nossas espécies serem levadas para outros locais, isso não é próprio, porque a gente sabe que muitas espécies podem ou morrer ou se tornar um predador quando é levada para outros locais. E aqui a gente tem exploração excessiva de recursos naturais. Aqui na apostila de vocês eles falam um exemplo do atum, que é altamente explorado. Isso diminui a população desse alimento, seja para as pessoas futuramente ou também no próprio ambiente, porque eu tô aí reduzindo a quantidade de peixes no ambiente, tá? Tudo bem? Tarefa para vocês, atividades da página 28 e lá na plataforma do Positivo On. Na semana que vem a gente vai fazer a correção das atividades tanto da plataforma quanto da apostila, tá? Então façam as atividades, assistam os vídeos, tá? Bons estudos para você e obrigada, até mais!